Olá, tudo bem? Aqui é o professor Johnny, professor de Física, e eu quero continuar, o nosso estudo sobre resistores, tá? E o tema da aula de hoje é a associação de resistores. Bom, os objetivos desta aula são entender o que é uma associação de resistores, né? Quando que ela vai ser aplicada, qual é o intuito de fazer essa montagem, compreender e aplicar o conceito de resistor equivalente, tá? Inclusive a gente vai fazer o cálculo aqui da resistência equivalente durante essa aula, e reconhecer os diferentes tipos de associação de resistores. Vou apresentar para vocês aqui os dois principais, tá? Bom, eu quero começar esta aula relembrando com vocês o que foi visto desde do início do nosso estudo aí da eletrodinâmica. Então nós vimos que a corrente elétrica só vai passar por um condutor ou por um resistor quando nós aplicamos nele uma diferença de potencial, ou, bem conhecido de vocês, a tensão elétrica, tá? E nós vimos na última aula que a temperatura constante, a diferença de potencial, que é aplicada no resistor, é diretamente proporcional à intensidade da corrente produzida. Então você tem uma relação linear entre as grandezas, ou seja, se você dobra a tensão, você vai dobrar a intensidade de corrente. E os resistores ou condutores que se comportam dessa maneira são chamados de condutores lineares ou condutores ômicos, porque eles estão de acordo com a primeira lei de Ohm, ou seja, a tensão aplicada é diretamente proporcional à intensidade de corrente e você tem uma constante aqui que nós chamamos de resistência. Então cada resistor, cada fio condutor, enfim, cada dispositivo vai ter uma resistência própria e essa resistência é medida em ohms, tá? Agora vamos para a associação de resistores. Bom, qual que é o intuito de você fazer essa junção, essa associação de resistores? É que muitas vezes, quando você vai trabalhar com um único resistor, você só tem um único valor também de tensão disponível, né? Você tem a tensão de uma bateria, a tensão de uma pilha, você não consegue variar essa tensão. Então quando você coloca um único resistor ligado a ela, você vai produzir, uma intensidade de corrente constante, uma única intensidade de corrente. Então, se você quiser, por exemplo, uma corrente mais intensa ou menos intensa, você não consegue fazer isso, apenas variando a tensão, né? Você teria que variar a tensão, no caso. Então, nesse caso, eu vou juntar resistores, eu vou associar resistores para encontrar uma corrente mais alta e uma corrente mais baixa, tá? Então, esse é um dos motivos da gente fazer a associação. Os principais tipos de associação que nós encontramos são a associação em série, em que os resistores estão conectados um em seguida do outro, formando um único condutor. E nesse tipo de associação a corrente elétrica vai ser a mesma por todos os resistores. Você tem a associação em paralelo, em que os resistores são colocados em ramos paralelos, e no caso a corrente total vai se dividir e vai passar uma parte em cada resistor. E você tem a associação mista, que é uma combinação das duas, tá? Bom, além disso eu quero falar para vocês aqui do resistor equivalente, tá? O resistor equivalente vai ser um resistor hipotético que tem como função fazer o mesmo papel da associação. Ou seja, quando você tem lá uma associação de resistores e você aplica uma tensão nela, você vai produzir por ela uma intensidade, uma corrente elétrica com uma certa intensidade, a intensidade total. O resistor equivalente, ele é um único resistor que por ele, aplicada a mesma tensão, vai passar a mesma corrente elétrica. Então ele acaba substituindo, ele tem o mesmo efeito da associação completa, tá? Inclusive a gente vai calcular a resistência equivalente desse resistor, tanto no caso da associação em série, como no caso da associação em paralelo, tá bom? Bom, eu quero começar aqui com vocês falando sobre a associação em série. O exemplo mais típico, que nos vem à cabeça quando nós falamos desse tipo de associação, são as lâmpadas de pisca-pisca, tá? Então lá nas lâmpadas de pisca-pisca, vocês já devem ter notado, as lâmpadas estão ligadas uma em seguida da outra, tá? Através de um único condutor aqui. Então, eventualmente, acontece do pisca-pisca parar de brilhar, parar de acender, e você não sabe o que aconteceu, e muitas vezes é uma das lâmpadas apenas que acabou queimando, acabou se rompendo, E nesse caso, a corrente elétrica não passando por uma, não vai passar por nenhuma, porque a corrente ela tem que ser a mesma em todos os resistores, tá? Então aqui é um exemplo do dia a dia, em que nós vemos uma associação em série. Bom, vamos agora ao cálculo da resistência equivalente. Então, vamos considerar aqui N resistores em série. O primeiro resistor de resistência R1, depois um resistor de resistência R2, e assim por diante até o enésimo resistor. Se eu aplico uma diferença de potencial U, uma tensão U, nas extremidades da associação, eu vou fazer passar por ela uma corrente de intensidade I, tudo bem? E essa corrente ela vai ser a mesma em todos os resistores, tá?
Bom, e eu posso, claro, né, trocar toda a associação por um único resistor, né, um resistor equivalente, com uma resistência equivalente RS. Então, aplicando a mesma tensão, eu vou encontrar a mesma intensidade de corrente. Bom, então agora vamos às características aqui da associação em série, né? A principal característica é a seguinte: a intensidade de corrente vai ser a mesma, como eu já tinha comentado. Além disso, né, se você considerar as diferenças de potencial individuais em cada resistor, a soma dessas diferenças de potencial vai ser igual à tensão total que é aplicada, né? Então a gente vai seguir desta equação aqui. Bom, então em cima dessa equação eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, aquilo que nós vimos lá no comecinho da aula, né? Então a tensão em um resistor vai ser a sua resistência vezes a intensidade de corrente. Então, por exemplo, a tensão U1 ela é aplicada apenas no resistor R1. Então eu vou trocar U1 por R1 vezes I. U2 eu vou trocar por R2 vezes I. E assim por diante, né? E aqui a tensão U eu vou trocar por RS vezes I, porque o único resistor, né, por onde vai passar essa corrente, sob essa tensão, vai ser o resistor equivalente, tudo bem? Bom, então aqui nessa equação vocês notam que a corrente elétrica ela é o fator comum, ela pode ser cortada da equação, e vai sobrar apenas, né, uma relação aqui para a resistência equivalente de uma associação em série. Então a resistência equivalente vai ser igual à soma das resistências individuais, tá bom? Agora vamos para a associação em paralelo. Então nesse caso aqui eu tenho uma montagem, né, simples, em que tem uma pilha ou bateria, e aqui eu tenho duas lâmpadas associadas em paralelo. Então aqui vocês notam que a corrente total que vai passar aqui no circuito, ela se divide em duas, tá? Vai passar uma parte em cada uma das lâmpadas, tudo bem? Só que a principal característica aqui é que a tensão, né, a diferença de potencial que é aplicada em cada um dos resistores vai ser a mesma. Então essa é a principal característica aí da associação em paralelo, tá bom? Só que a corrente total, nesse caso, ela vai se dividir. Então, por exemplo, aqui no resistor R1 eu vou ter uma corrente de intensidade I1, no resistor R2 eu vou ter uma corrente de intensidade I2, e assim por diante. E a soma das intensidades é igual à intensidade total, né? Corrente total. E aqui eu tenho representado apenas o resistor equivalente. Então, eu vou trocar toda a associação por um único resistor de resistência RP, né? A resistência equivalente, e por ele vai passar, então, a mesma corrente total que está passando na associação completa. Tudo bem? Então, em cima desta relação aqui para as correntes elétricas, eu vou também substituir a primeira lei de Ohm, só que nesse caso, né, isolando a corrente, eu vou ter tensão sobre a resistência. Então, I1 vai ser a tensão U, né, sobre a resistência R1, I2 vai ser a tensão U sobre a resistência R2, só que para o caso, para a corrente I, né, o resistor que eu tenho é o resistor equivalente, então vai ser a tensão U sobre a resistência equivalente RP, tudo bem? Bom, vocês podem notar aqui nessa equação que o fator comum agora é a tensão, porque a tensão ela é a mesma em todos os resistores. Então eu posso cortar a tensão aqui na equação e vai me sobrar apenas uma relação aí para a resistência equivalente de uma associação em paralelo, tá? Então nesse caso eu tenho 1 sobre a resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência equivalente, vai ser igual à soma dos inversos, né, de cada uma das resistências, tudo bem? Então eu tenho que trabalhar aí com uma continha envolvendo frações, não é nada demais, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Só que tem um caso aqui que acaba ficando um pouco mais simples, que é o caso em que eu tenho N resistores de resistências iguais, né, de mesma resistência. Então, para esse caso, basta que eu pegue a resistência de um deles e divida pelo número de resistores, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui três resistores de 9 ohms, né? Se eu aplicasse aqui na fórmula, eu teria 9 ohms dividido por 3, que é o número de resistores, eu vou chegar numa resistência equivalente de 3 ohms, né? Então, numa associação em paralelo, normalmente a resistência equivalente ela vai ser menor do que a resistência de cada um dos resistores. Então, 3 de 9 ohms vai gerar uma resistência de 3 ohms. Tudo bem? Então agora, para finalizar a nossa aula, eu quero propor para vocês uma atividade mão na massa, em que vocês vão lá no simulador, né, no nosso laboratório virtual, né, o simulador FET Colorado, a gente vai fazer uma montagem de dois circuitos. No caso, são duas associações, né, uma associação em série e outra associação em paralelo de dois resistores, um resistor de 3 ohms e um resistor de 6 ohms. Tá? Eu comecei aqui a fazer a montagem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu fiz as duas montagens, aqui eu tenho o resistor de 3 ohms e o de 6 ohms, né, em série e em paralelo, tá?
Aqui eu tenho a bateria de 9 volts em ambos os casos e aqui eu tenho um amperímetro para medir a intensidade de corrente. Então, nesse primeiro caso aqui, eu estou aplicando 9 volts, aqui eu tenho 3 ohms e 6 ohms, né? Se a gente for fazer lá a conta da resistência equivalente na associação em série, vai ser apenas a soma, né? 3 mais 6 vai dar 9. E aqui vocês notam que a corrente elétrica, né, de 1 ampere, está de acordo com o que era esperado. Aqui eu vou pegar, no caso, no resistor equivalente que eu construí aqui, e vou alterar a resistência para 9 ohms, só para a gente observar o que acontece com a corrente, tá? Peraí, olha só, colocando 9 ohms eu encontro a mesma corrente elétrica que eu encontrei aqui. Ok, então aqui você tem a resistência equivalente. No caso, para associação em paralelo, né? Você pode também fazer essa alteração e vai dar, né, no caso, 2 ohms. A gente pode fazer esse teste e vai dar 2 ohms. Bom, só deixa eu mostrar aqui para vocês o cálculo teórico, só para a gente conferir, tá? Então, no caso, para associação em série, você tem 3 mais 6, né? Fazendo a conta que vai dar 9 ohms. Para associação em paralelo, você vai ter que somar os inversos, tá? 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, aqui tirando o mínimo, né? Vai dar 3 sobre 6, ou 1 sobre 2, e invertendo a resistência equivalente vai ser de 2 ohms, tá bom? Então, de acordo com o que foi observado no laboratório, tá, pessoal? Não esqueça de fazer a atividade que eu mandei para vocês. Muito obrigado e até a próxima.